Então, se você é um aluno de São Gabriel, viu a primeira parte da aula de criação de ponta de brush, essa é a segunda parte, onde a gente vai ficar um pouco mais no Krita, vendo como que a gente pode explorar esse processo de criação de pontas no Krita e como que isso afeta a configuração do Krita. E a gente vai ver também como é que a gente pode combinar, às vezes, uma ponta de pincel com outras configurações, certo? E algumas perguntas que foram feitas, inclusive, na aula gravada anteriormente, vão ser respondidas talvez agora, tá? Eu vou desfazer aqui o meu inverter, eu dei um Ctrl Z mesmo, tá? Eu desfiz. Por quê? Preto e branco assim é como o Krita usa as pontas de pincel, tá? Eu vou exportar isso aqui, né? Eu já exportei isso, né? Eu já criei um arquivo com essa imagem, não sei se vocês lembram, agora há pouco eu fiz, né? Quem estiver vendo esse vídeo como segunda parte, veja a outra parte. Mas o que acontece? Aqui, ó, no meu cabeçalho, na configuração de pincel, se eu for em pontas pré-definidas, eu tenho as que eu já importei, que são vários tipos diferentes, e eu tenho um botão Import aqui, ó. E esse botão Import diz que eu posso pegar qualquer PNG e transformar ele numa ponta de pincel. Simples desse jeito. Então, eu vou importar lá na minha pasta pública, Brush Terrain, Assets, esse brush aula. Eu vou importar essa imagem, né? Eu vou clicar no botão Open aqui, o abrir, né? E esse brush aula, ele vai aparecer nessa lista aqui, ó. Ele está aqui já, ó. Eu estou dentro das opções de configuração de ferramenta. Dentro das opções de configuração de ferramenta. Estou na opção Brush Tip, pré-definida, e eu cliquei no botão Import. Importar. Você está no lugar certo, é isso aí. E aí, ele vai aparecer na lista. Muito legal isso, muito massa, que você pode só pegar. E aí, ele vai pela ordem alfabética, tá, gente? Se você der um nome pro seu brush, você vai na ordem alfabética, ele vai aparecer ali na listinha, né? E eu vou usar esse aqui por enquanto. Eu quero ver como é que ele fica no meu... Eu vou criar um arquivo novo, eu não quero pintar nesse aqui, porque esse aqui é exatamente a minha... Eu vou criar um arquivo novo. Aqui eu vou pegar um arquivo um pouco maior. Escolher um 512, 1024 tá bom. E aí, assim, tá, mas isso aqui não tem muita graça não, né? Qual que é a diferença disso aqui para um pincel redondo? Ele é só um pouco mais achatado, ele deixa um pouquinho de rastro ali, mas ele não é tão divertido assim, né? Concordo, né? Tipo, se eu tivesse feito tons de cinza, um tom mais claro, um tom mais escuro, se eu tivesse feito mais variações, essa ponta provavelmente seria mais eficaz em mostrar a variável, né? A gente tem, inclusive, algumas que são assim, né? Algumas que são mais esparramadas, né? Tem as manchas mais esparramadas, elas vão me dar um aspecto mais poroso, certo? Se eu pegar uma ponta de pincel que é com tons de cinza, com gradiente, foi alguém que perguntou sobre gradiente, né? Tem gradação de tom, né? Eu posso usar essa gradação de tom, não nesse brush. Deixa eu pegar um outro brush aqui. Deixa eu escolher uma ponta que tenha gradação de tons aqui. Brush Tip. Vamos pegar aqui. Ele vai me dar uma textura também, por causa dessas variações de tons, tá? Então, deixa eu aumentar o tamanho desse brush aqui. Então, ele vai me dar variações por causa dessa variação de tom. Ele não vai ser aquela coisa lisinha, né? Ele está me dando rastros ali. No terreno ele faria alturas diferentes. Tudo que é cinza fica mais baixo do que é branco, né? Então ele vai gerar relevos diferenciados. É muito legal, muito legal. Eu recomendo experimente gradiente mesmo. A ideia foi muito boa, a ideia que você deu foi muito boa de... Pô, e se eu não fizer ele chapado preto e branco, se eu fizer com gradiente, é muito boa essa ideia. A própria Unity, inclusive, fornece um gradiente por cima do seu pincel. Quando você cria, ele cria e ele tem um gráfico lá que se você editar, você pode tirar aquele gradiente e aumentar ele. É bem legal mesmo.
Mas aí, o que acontece? Vamos falar sobre outras configurações que vocês podem mexer aqui e que podem, somadas ao seu brush, deixar ele mais interessante. Tá? Então, bom, lembrando, essa é a nossa aula de configuração, né? A primeira configuração que a gente viu foi a ponta de pincel, não é isso? Até aí todo mundo acompanhando? Você está boiando? Você salvou essa imagem em algum lugar? Você foi lá em importar? Não. Então por isso você não conseguiu, velho. Não, vamos lá. Você exportou ela em algum lugar, ela está salva em algum lugar como PNG. Ótimo. Então você conseguiu a primeira parte, que é salvar em algum lugar. Agora, você vai nas configurações de brush aqui, ó. Não, você só tem que... É porque você está usando outro tipo de brush, né, querido? Reduz essa janela aí, ela está meio gigante. Você consegue reduzir ela também? Ah, tá. Ela só está meio grande. Você está no lugar certo, ela só está meio grande. Não, isso você criou um preset. Você não criou um brush. Então volta lá. Você mencionou um brush genérico lá daqueles lá. Você não um brush genérico desses aí. Ótimo. Agora vai nas configurações. Então assim, você tem ali, ó, no geral, a primeira opção pincel. Modo de mistura, peraí. Pincel rápido motor. Sem visualização para pincel. Peraí. Deixa eu só... Não vai não. Não vai não. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar... Cadê seus motores de pincel? Aí, ó. Tem que pegar um pincel que tem as opções. Tem a opção ponta de pincel. Na opção ponta de pincel, você precisa vir no pré-definido e importar. Tá? Exato. Você criou um preset. Você estava num modo que não te dá acesso à ponta de pincel. Beleza? Não precisa. A ponta de pincel é só para usar. Mas você está pintando de branco, né? Ótimo, parabéns. Calma. Você está querendo resolver o preset antes de ver o que você tem de opção de configuração. Você está adiantando coisa sem entender o processo. Uma coisa de cada vez. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, antes de vocês salvarem uma configuração preset de pincel, lembra, a gente só criou uma opção dentro das configurações, uma opção de ponta. Foi tudo que a gente fez até agora. A gente não ajustou nenhuma outra configuração de pincel ainda. E é isso que a gente tem que olhar. Lembrando que a gente está usando caneta, e a caneta ela vai me dar algumas funções, né? No caso, a caneta ela pode me dar pressão, que é o mais comum, ela pode me dar inclinação também. A caneta também pode, e o mouse pode me dar o quê? A velocidade do meu traço, né? Então, o meu input, ele fornece esses espaços. Mas o que esse espaço afeta? Varia. Então, por exemplo, eu estou com um brush do motor Pixel Engine, que tem todas as opções aqui, ó. As opções dele é a ponta de mistura, o tipo de mistura que ele faz entre cores, a opacidade, o fluxo dele, né, o jeito que ele flui na tela, o tamanho dele, né, a taxa dele, a proporção dele, o espaçamento dele, se ele tem espelhamento, se ele é suave ou duro, né, se ele gira, né? Então, eu quero pegar essa ponta minha que eu fiz e eu quero configurar essa ponta, né, junto com outras possibilidades. Então aqui, ó, vamos desligar aqui várias das opções que eu tenho, né? Vou deixar várias das opções desligadas, né? Se eu traçar aqui, o meu brush ele é bem duro, né? Vocês estão vendo que ele é bem duro, não importa a pressão ou a força que eu faça, mas ele tem o resultado da ponta ali afetando o contorno dele. Ele não é uma beirada redonda, ele parece que eu passei um pincel muito sujo de tinta, não é isso? Concentra aqui, meu bem, porque depois você não vai entender, é porque você está em outro lugar fazendo outra coisa. Né, meu consagrado? Vamos lá, vem junto comigo, olha só. Então aqui, ó, nas opções aqui de opacidade, vamos começar por ela. Modo de mistura, a gente volta nele. Modo de mistura a gente vai ter em camada e vai ter aqui. Alguns eu vou pular
por causa do excesso de informação que essa ferramenta tem. Opacidade é interessante. Quem afeta a minha opacidade? Né? Deixa eu habilitar o quê? As configurações de caneta da opacidade. E aqui ó, eu posso ter a pressão afetando a opacidade, do mais fraco para o mais pesado, ou seja, o low seria o mais levinho, o high seria o mais forte, e a opacidade seria o mais transparente, o mais opaco. Então, aqui que eu estou falando, se eu fizer muita força, fica opaco. Se eu fizer levinho, fica transparente. Nesse espaço aqui lateral, eu consigo testar isso aqui, ó. Levinho, forte. Beleza? Tranquilo? A outra configuração que é muito comum da gente colocar é o tamanho. Mesma coisa, eu posso falar que minha caneta, quando ela está levinha, ela faz um traço muito pequeno, e quando ela está fazendo muita pressão, ela faz um traço muito grande. Eu posso, inclusive, inverter essa curva e falar que é o contrário. Tá? Essa curva ela é editável, então eu posso falar um pincel que, quanto mais leve, mais escuro. Né? Para que eu vou fazer isso? Não sei, mas... então, aqui se eu fizer levinho, ó, é pequeno e transparente. Se eu fizer com força, é isso aqui. Ó, tá? Eu ainda posso falar que a proporção do brush muda também. Né? Aí, aqui, em vez da pressão, né, eu posso escolher, por exemplo, a direção. E desligar a pressão. Então, ele vai mudar de pressão de acordo com o ângulo. Então, se eu fizer aqui, nessa direção, ele é mais estreito. Se eu fizer nessa direção, é mais largo. Ele está mudando a proporção do brush de acordo com o ângulo de desenho que eu estou fazendo. Ratio é a proporção do brush, né? A taxa de proporção dele. Né? É o drawing angle. E aí eu estou escolhendo o drawing angle. Mas eu posso, por exemplo, falar que a distância, o tempo, a perspectiva, todos esses valores podem afetar a minha fonte. Entendi. Cada uma opção esquerda é o junto dessas opções muito pequenas. O que eu estou afetando, o primeiro campo é o que eu estou afetando do meu pincel. Ou seja, o que eu estou afetando em termos de pixel. E qual que é o input que eu estou usando? Qual que é a entrada que eu estou usando para afetar? Que tipo de difusão da Qual que você leu aí? rotação? Difusão da Rotação. Vamos ver. velocidade. Fuzzy W. Fuzzy W é espalhamento, né? É embaralhamento. Algoritmo para fazer. É tipo um randômico de onde é que ele está clicando. É fazer pincel que não é retinho, né? Ele vai meio que borrando ao redor. O scatter faz isso também. Tá? O scatter faz isso também. E eu posso, né, tipo, criar um pincel que esparrama assim, ó. Tá? E aí, o que acontece? Qual que é o barato aqui? Né? Tipo assim, primeiro que o mesmo brush que eu comecei, que era o brush genérico ali do Krita, ele já está bem diferente. Né? E eu posso criar um preset, ou seja, salvar as configurações quando eu achar que elas são legais. Né? Eu posso desenhar a configuração que eu criei aqui, né? Criar uma mancha que vai me lembrar o que eu fiz no meu pincel, ou usar uma imagem pré-definida para isso. Né? Mas aqui, ó, eu configurei isso aqui, achei esse brush massa, gostei, quero usar ele sempre. Ele é massa, eu vou salvar o quê? Um novo brush preset. E aí ele vai perguntar para mim, qual que é o nome que eu quero para esse brush? Então vamos chamar isso aqui de aula SG. Né? Eu posso pegar o meu Scratch Pad, que é a mancha que eu criei, para poder falar assim, não, deixa a mancha para eu lembrar o que é a ponta que eu criei. Tá? E aí eu vou salvar esse brush aqui, ele vai ter um preset chamado aula SG. Ele vai aparecer na lista, como eu não marquei nenhuma tag para ele vai aparecer em untagged, ele vai aparecer aqui. Ó. Então toda vez que eu quiser pegar aquelas configurações de novo, é só clicar aqui, e ele vai me dar aquelas marcações que eu fiz. Então eu posso criar vários pincéis que vão me ajudar a pintar coisas de forma mais rápida. Eu faço pincel pra caramba, juro pra vocês, no fundo do meu coração. Todos esses brushes aqui são brushes que eu criei no Krita para me ajudar. Então eu criei brush, por exemplo, que quanto mais forte, mais opaco ele fica, mais leve, mais texturizado ele fica. Né? Criei pincel que
mistura a cor enquanto pinta, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma cor amarela aqui, eu pegar uma cor azul aqui e começar a esfregar, ele vai borrar as duas cores juntas, né? Então, se eu for muito forte, o azul prevalece. Se eu for devagar, eu consigo até puxar o amarelo de volta para cima do espaço. Então, assim, é muito rico em opções, né, o Krita como espaço de configuração de pincéis. Qual que é a minha sugestão para vocês estudarem isso, para vocês não ficarem malucos tentando entender cada um dos tópicos? Começar com os básicos, tamanho e opacidade, configurar tamanho e opacidade, entender todos que estão na categoria, vamos pegar aqui meu brush aqui, entender que os que estão nessa categoria opacidade, até scatter, começa com esses, tá? Esse é o primeiro bloco. Todos eles são do Pixel Engine. Começar por esse Pixel Engine, que ele é mais simples do que os outros, por incrível que pareça. Esse é o mais simples. Experimentar alguns presets mesmo, experimentar salvar para você mesmo. De novo, não tem trabalho nem ponto para isso. Experimenta salvar para vocês algumas configurações para ver se elas vão ser úteis para vocês em algum momento no futuro. Vai criando esse espaço. E lembra, você não precisa fazer brushes. O Krita tem ótimos brushes para pintura. Ele tem, inclusive, bundle de pacote de recurso que você pode baixar aqui direto e instalar direto daqui. Ó. Tá? E se você quiser fazer brushes, eu recomendo também que você pegue brushes que você gosta e que você acha interessante e dá uma olhada em como que eles configuraram aquele brush na lista. Então, se você pegar qualquer um desses brushes que vem no Krita, né, vamos pegar os de aquarela, que eu acho eles incríveis. Eles fazem mancha que parece molhado e tal, é muito legal. Você pegar um brush que gostou, dá uma olhada no que ele está usando, qual que é o motor, qual que é a configuração, se ele usa alguma dessas outras opções, como que ele usa. Tá? Faz engenharia reversa. Você pegou um brush que você gosta, quer fazer um novo a partir dele, massa, ele já está metade configurado, você vai só fazer o tweak. E se você achou que ficou legal, você salva o seu preset para usar. Beleza? Tranquilo? Então vocês têm aí, ó, uns 36 minutos para experimentar, fazer ponta e criar preset para poder praticar e fixar esse conteúdo. Vamos lá, vamos se divertir com o Krita agora.